Antes de assistir esse vídeo, já deixa o seu like para dizer que você é likeiro. Mentira, acabei de inventar essa laranguice. Mas já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Oi! Dando sequência aos nossos vídeos sobre unidades, hoje a gente vai falar sobre o litro. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele nosso cubo que a gente estava utilizando o tempo todo, vai encher ele de água e agora eu vou despejar essa água dentro de algum recipiente, por exemplo, um becker. Então agora a gente vai tratar esse volume em litros ou seus múltiplos, por exemplo, o mililitro ou o centilitro e assim por diante. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho de definição e equivalência. Então, essa palavra litro, ela vem do francês litron, que significava, e significa até hoje, né, medida de capacidade. Aí, eu fui pesquisar no Pai Google, que tudo sabe, e veio a seguinte definição: unidade de capacidade do sistema métrico utilizada para líquidos e certos gêneros secos, que equivale a 1 decímetro cúbico de água pura na condição normal da temperatura atmosférica, símbolo L minúsculo. Aí eu fiquei meio, ai meu coração, esse L minúsculo não sou muito fã, mas será que ele é realmente aceito? Ele faz parte do sistema internacional, sim ou não, sim ou não? Aí, para eu tirar essa dúvida, eu entrei no site deste lugar aqui, que tem essa figurinha aqui, essa é a figurinha antiga, a logo deles é antiga, mas é o Bureau International de Poids et Mesures, não falo francês. Então é o Gabinete Internacional de Pesos e Medidas. Lá é onde vai acontecer essa padronização de pesos e medidas. E aí eu fui mais a fundo para pesquisar acerca do litro. E aí eu vi que eles apresentam num documento oficial que o litro ele não faz parte do sistema internacional, mas ele é aceito para ser utilizado junto às unidades que fazem parte do sistema internacional. Aí vai lá uma tabela e coloca que o litro ele vai ser utilizado para medir volume e que apresenta as representações como L maiúsculo e L minúsculo. E ainda vem essa relação, 1 litro é igual, 1 litro com L maiúsculo é igual a 1 litro com L minúsculo, que é igual a 1 decímetro cúbico, igual a 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, ou igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, essa é a apresentação do litro. Aí vem uma observação que eu sempre falei com quem já estudou comigo, quem já resolveu alguma coisa comigo acerca de química, que é: não utilize a letra L minúscula para representar litro. Tá errado? Não, né? Tá escrito aqui, o L minúsculo é aceito, mas qual que é a recomendação? É recomendada a letra L maiúscula para que você não confunda o L minúsculo com o numeral 1. Ou seja, na hora que você lê alguma resolução de exercício, ou uma receita, ou qualquer coisa do tipo, você não confunde o L minúsculo com número 1. Outro comentário, tem aquele L alfanumérico que é utilizado para o cloro, né? Ele não faz parte de uma representação oficial. Tem lá na notinha de rodapé que ele não faz parte do que é aceito pela comunidade dos pesos e medidas. Então a nossa referência pode utilizar todas aquelas, mas a gente vai levar assim no nosso coração que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Aí vem a questão e fala com você o seguinte, a questão vira e fala: quero saber quanto que eu vou ter em múltiplo de metro cúbico relativo a 1 ml ou tantos ml. Vamos resolver e aí isso vai ficar mais claro. Quero representar ml em algum múltiplo de metro cúbico. Então, primeira coisa que a gente vai pensar é que 1 ml eu peguei 1 litro, lembra lá o mzinho? Significa que eu estou dividindo por 1000. Então eu vou ter 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 1 dividido por 1000 litros. Aí eu posso pensar o seguinte: oba,
1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Aí a gente pode fazer aquela substituição. Lembra como é que a gente fez lá no vídeo anterior? Se você não lembra, clica aqui para você relembrar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse L aqui maiúsculo, representando litro, por decímetro cúbico, certo? Aí a gente vai ter o seguinte, peguei aqui o litro, e 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, e substituí aqui. Ótimo, bem lindão. Aí eu estou reescrevendo que 1 decímetro, gente, eu vou falar decímetro toda hora. Decímetro é para medir densidade. Decímetro é a medida. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 metro cúbico dividido por 10 elevado a 3. Como que eu sei isso? Lembra lá que a gente viu que o D significa que eu peguei 1 metro e dividi por 10? Sim, lembro. Só que aqui eu tenho quantas vezes esse decímetro? 3. Lembra que é decímetro ao cubo. Então eu vou ter 1 metro dividido por 10, 1 metro dividido por 10, 1 metro dividido por 10. Então, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, eu vou ter 1 sobre 1000. Ok? Vamos em frente. Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Então, eu vou pegar esse valor aqui e onde tiver decímetro cúbico, eu vou substituir por essa fraçãozinha. Então, onde tinha escrito decímetro cúbico, eu coloquei 1 dividido por 1000, também conhecido como 1 dividido por 10 elevado a 3. Aí, reescrevi esse 10 elevado a 3 aqui em cima. Não tá escrito não, tá, gente? É tipo assim, a minha mente foi pensando, que foi fazendo isso, aí eu coloquei resumidão aqui. Então, 10 elevado a 3 aqui embaixo, passo aqui para cima, vou ter 10 elevado a menos 3. Então, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, eu mantenho a base, somo os expoentes, então, menos 3 mais menos 3, menos 6. Ok, então, já tenho aqui que 1 ml é igual a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Mas agora, pensa só, eu quero essa minha unidade em metros cúbicos. Aí eu vou reescrever esse 10 elevado a menos 6 como se fosse uma exponencial da exponencial. Não sei se esse nome está correto, viu, pessoal da matemática? Se for, desculpa, mas é assim que a mente pensa. Então eu vou escrever o seguinte, que eu tenho 10 elevado a menos 2 elevado a 3, que aí eu consigo voltar aqui no 10 elevado a menos 6. Tranquilo? Então eu vou ter aqui 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Agora eu vou fazer uma parada, que é a seguinte, eu vou juntar o 10 elevado a menos 2 com 1 metro e vou pegar essa galera toda e vou elevar a 3. Dessa maneira aqui, ó, plim, maravilhoso. Só que metro vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu pensar que eu tenho 1 metro dividido por 100, que é o que a gente chama de centímetro. Ó que gracinha aqui, ó, 10 elevado a menos 2 vezes metro igual a centímetro. Ou seja, dentro desse parênteses aqui, quem que eu tenho? Eu tenho centímetro. Então eu posso relacionar que 1 ml vai ser igual a 1 centímetro cúbico. E isso dá para fazer para qualquer múltiplo, ou seja, se eu quiser representar 1 ml em decímetro cúbico, eu posso fazer todo esse raciocínio para ver qual que é essa equivalência. Falei tudo isso. Você pode decorar? Pode, claro que pode. Você pode decorar que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico e 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Ótimo, mas eu acho super importante você saber, porque na hora da prova sempre vem aquele cara no seu ombro que fala assim, será que é isso mesmo? E aí você vem, fica assim, sem saber o que está acontecendo. Então você saber raciocinar como que você vai relacionar essas duas unidades é muito bacana, porque aí você vira e dá um peteleco nessa dúvida aí durante a prova e segue para o arraso. Aí vou deixar aqui um exercício.
qual que é a densidade em grama por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 4 litros e massa de 2 quilos. Agora, então, o que a gente vai fazer? Eu gosto sempre de separar quais são as informações que essa questão nos dá. Essa questão é uma questão bem direta, tá? Mas é só pra gente começar a pensar em fazer isso nas outras questões. E qual que é o objetivo? Eu gosto de deixar bem claro qual que é o objetivo. Geralmente eu dou uma circulada, eu dou uma grifada, mas aqui eu deixei ele bem assim, pá! Então, as nossas informações são que a gente tem uma massa de 2 kg e que o volume é de 4 litros. Então, nosso objetivo é determinar a densidade em grama por centímetro cúbico. Então, para eu chegar nesse meu objetivo, o que eu devo fazer? Se no objetivo eu tenho as unidades especificadas, eu preciso ter essas minhas informações nessas unidades especificadas. Então, eu preciso transformar essa minha massa de 2 quilos para tantos gramas e o meu volume de 4 litros para tantos centímetros cúbicos. Então, o primeiro passo aqui que eu decidi fazer foi transformar a massa em quilo para gramas. Então, se a gente pega lá aquela nossa figurinha do sucesso lá da relação das unidades, referências e os multiplicadores com a letrinha, né? Daquele jeito que a gente fica, né? Você não tá lembrando como é que você fica quando você esquece. Essas letrinhas que vem antes, clica aqui em cima pra você lembrar como é que você fica e nunca mais ficar assim de verdade, só no seu pensamento. Nem no pensamento, né? Deus me livre. Então, a letrinha K de quilo, ela indica pra gente que a gente pegou a nossa unidade de referência, que aqui no caso da massa a gente tem gramas, e multiplicamos por 1000, sendo que 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a 3. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir aqui esse K por 1000, por vezes 1000. Então, eu vou chegar em 2.000 gramas ou 2 vezes 10 elevado a 3 gramas. São valores equivalentes. Outra forma de fazer isso é por regra de 3. O que a gente vai ter? 1 kg equivale a 1000 gramas, então 2 kg equivale a X. Resolvo essa regra de 3, então eu vou chegar na resposta de que X é igual a 2.000 gramas, da mesma forma que a gente chegou da resolução anterior. Segundo passo, então, vai ser transformar volume em litros para volume em centímetro cúbico. Então, a gente pode seguir aquela sequência, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, eu preciso... Ai, agora se liga nessa dica, que essa dica é de ouro. Eu gosto muito dela. Minha cabeça pensa assim. Vamos ver se sua cabeça também vai gostar de pensar desse jeito. A gente pega lá aquela nossa figurinha, certo? Maravilhoso. Aí eu vou olhar quantos centímetros que eu preciso pegar para chegar em decímetro. Aí a gente vai ver que tem que pegar 10. Então, para eu sair de 1 decímetro, eu preciso pegar 10 centímetros. Só que eu tenho decímetro ao cubo. Então, eu vou ter que pegar essa quantidade também ao cubo. Então, 10 ao cubo vai dar 1000. Então, eu posso escrever essa relação aqui, que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, 4 litros, eu vou ter 4 vezes 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 4.000 centímetros cúbicos, ou 4 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Ou eu posso fazer uma regra de 3, eu posso relacionar que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, 4 litros equivale a Y, 4 vezes 1000, 4.000 centímetros cúbicos. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é o seguinte, calcular a densidade. Então, pela definição, densidade vai ser massa dividido por volume. Eu vou ter, então, a substituição aqui dos valores que a gente calculou no primeiro passo, que é de 2 vezes 10 elevado a 3 gramas. E vou substituir aqui para o volume que a gente calculou no segundo passo, 4 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Então, simplificamos então 10 elevado a 3 por 10 elevado a 3, dividimos em cima e embaixo por 2, peraí, deixa eu ligar a apontadorzinha aqui, por 2 e por 2, então 2 por 2, 1, 4 por 2, 2, 1 dividido por 2, 0,5 unidades grama por centímetro cúbico. Ou a gente pode fazer por regra de 3,
Mas se liga no seguinte, a relação que a gente conhece é, a gente tem um volume que foi dado e qual que é a massa correspondente desse volume. Eu tenho 4 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, que contém 2 vezes 10 elevado a 3 gramas. Quando eu calculo densidade, eu quero saber por centímetro cúbico. Então, eu quero saber para cada 1 centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico eu vou relacionar aqui com Z, que é a minha conta. Resolvo essa regrinha de 3, encontro 0,5 gramas, mas aí cuidado, essa sua resposta aí, o Z que você encontrou de 0,5 gramas, não corresponde à densidade, certo? Então você precisa colocar um então, ou seja, e colocar a sua resposta da seguinte maneira, densidade igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico, que aí vai ficar correto. Tranquilo? Então, é isso. Um beijo. Mua!